Tá. Muito bem, estamos de volta, dando sequência, trazendo para você agora o quadro Canal Saúde. O assunto, o tema de hoje, conforme anunciei na abertura do nosso programa, chikungunya, que é uma doença viral transmitida comumente pela picada do mosquito Aedes aegypti, né? Esse inseto que vem tirando o sossego de muita gente, causando não somente a chikungunya, como também a dengue, zika, não é? E vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que buscam auxílio médico em nosso estado, principalmente para lidar com as intensas dores articulares, e muita gente tem acreditado que essas dores são para, não digo toda a vida, mas por muito tempo. Quem esclarece, orienta, é o Dr. Maurício Cavalcante, clínico geral do Sistema Apivida, é o nosso convidado de hoje, aqui do Canal Saúde, com a gente a partir de agora. Doutor Maurício Cavalcante, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha, tudo bom? Boa tarde, Jota Batista, prazer imenso. Recíproca é verdadeira. O que a gente pode falar com relação a chikungunya para o nosso ouvinte e também para o nosso internauta, hein, doutor Maurício? Olha, a chikungunya é uma doença viral, uma arbovirose, né, causada pelo vírus CHIKV. Esse vírus surgiu na África, né, na década de 50 e chegou ao Brasil meados de 2010, tá certo? E começou a provocar os primeiros problemas por aqui. Causou várias epidemias pelo planeta, né? Sobretudo na região africana, sudeste asiático, na Índia. E agora a gente está vendo aqui surtos de chikungunya aqui no Brasil. É, né? Uma doença que se inicia com um quadro gripal, pode até ser confundida, né, com a gripe, com dengue, né? Provoca dores articulares, né? Inicialmente mais espirros, febre, dor de cabeça, dor muscular, fadiga, mas depois ela pode se cronificar, causando artralgia, que pode levar anos, né? E que realmente debilita bastante os pacientes. Você tem ideia, esse termo chikungunya, o significado dele é paciente ou pessoa que se curva, né? Então isso faz menção aí às dores articulares intensas que a doença provoca. Entendo. O doutor Maurício Cavalcante, outro detalhe, porque no início o sintoma confunde muito com dengue, né? Dengue, chikungunya, e aí muita gente diz assim, mas eu estou com minhas articulações doendo, mal eu consigo abrir as mãos para trabalhar, minhas pernas mal eu consigo me levantar da cama. O diferencial chikungunya para dengue nos sintomas é mais nesse aspecto mesmo ou não? Existem alguns aspectos que vão diferenciar as duas doenças, tá certo? No início, elas são extremamente semelhantes, né? Provocando fadiga, dor muscular, febre, dor de cabeça. A dengue, ela provoca uma retroorbitalgia, que é a dor nos olhos. A chikungunya também pode provocar, mas isso é mais comum na dengue, né? As duas podem provocar lesões eritematosas na pele. Mas o que vai realmente diferenciar é a fase posterior, porque normalmente a chikungunya ela cronifica, causando artrite crônica. Então o paciente vai passar ali meses ou até anos com dores articulares. Isso aí seria a diferença principal. Na fase inicial, né, logo após a fase aguda, para você realmente diferenciar, você tem que fazer exame sorológico. Então o exame de sangue, tá certo? O exame laboratorial que vai realmente trazer com firmeza o diagnóstico da chikungunya. Inicialmente, elas são bastante semelhantes. Doutor Maurício Cavalcante, outro detalhe também, o senhor falou aí de exame. Tem prazo para fazer esse exame? Eu digo isso porque alguém disse, olha, tem que dar um tempo primeiro para saber efetivar no organismo. Essa dúvida frequente com relação ao tempo para diagnosticar a chikungunya. E se é diferente o tempo para um exame contra a dengue e a chikungunya? Tem diferença? Tem? Essa questão é porque a pesquisa de anticorpos vai diferenciar dependendo de que anticorpo você quer procurar. Então, a imunoglobulina M, que é um anticorpo de fase aguda, o famoso IgM,
Normalmente, é um anticorpo que ele dura menos tempo do que a imunoglobulina G, que é o IgG. O IgG é a cicatriz sorológica. Então, normalmente, quando a doença acaba, você tem fase aguda, né, em torno de 10 dias após o início do sintoma, você vai encontrar a imunoglobulina M, o IgM. O IgM vai positivar, atestando ali que a doença aconteceu em sua fase aguda. E tempos depois, tá, em torno de 15 dias, na frente de 12, 15 dias, e por muito tempo você vai ter a presença do IgG, que é a cicatriz sorológica, atestando que o paciente teve contato com o vírus. Então, dependendo do tipo de imunoglobulina pesquisada, você vai ter essa diferença de tempo. Tá? Esse exame ele vai trazer realmente o real diagnóstico. Né? Você vai diferenciar e ter certeza que foi uma chikungunya e não a dengue a partir do exame. É a forma segura de você fechar o diagnóstico. Outro detalhe é com relação se os sintomas vão permanecer por um longo tempo. Até muita gente assim, é para toda a vida, doutor, porque já faz quase um ano que eu tive chikungunya e de vez em quando eu estou sentindo dificuldade no meu braço, às vezes para pegar um peso maior. É para toda a vida mesmo? Doutor Maurício? Olha, a experiência que a gente tem ambulatorialmente é de que essa artrite, quando ela cronifica, ela dura, em média, em torno de 6 meses, né? Mas eu já vi pacientes com 3 anos depois da chikungunya ainda apresentar artrite. Então vamos falar assim, uma média de 6 meses a 2 anos, essa é uma média, mas é claro que cada paciente tem que ser individualizado. Você pode ter artrites que duram mais de 2 anos. Já vi paciente com 3 anos ainda reclamando de artrite pós-chikungunya, né? Nesses casos, né, quando a artrite ela cronifica, você usa corticoides, tá certo? Você usa condroprotetores, glicosamina, tá certo? Para poder aliviar esses sintomas, tá? Então é a forma de você controlar e acompanhar o paciente. O acompanhamento fisioterápico é muito importante também, né? Um bom acompanhamento fisioterápico é fundamental para a evolução, para o bom prognóstico do paciente. Então, o tratamento, aí eu gostaria de colher a sua opinião já de antemão. Corticoides e condroprotetores. Glicosamina, condroitina, a gente usa. Tá certo? Para os efeitos, mas para chikungunya não tem um tratamento específico, né? Na fase aguda, você vai tratar os sintomas. Você vai tratar a febre, você vai tratar a cefaleia, você vai usar analgésicos. Às vezes você vai usar antihistamínicos, porque na fase aguda podem aparecer eritemas na pele, coceira na pele. Perfeito. Então você vai abordar o sintoma do paciente. Vai tratar a dor, vai fazer analgesia, vai fazer antipirético, vai tratar a febre, vai fazer antihistamínico, vai controlar o prurido na pele, a coceira, as lesões. E na fase crônica, você vai abordar as lesões articulares, né? Você vai fazer uso de corticoides, de condroprotetores, né? Usar glicosamina, condroitina, fazer um corticoide para poder controlar a lesão articular. Outro detalhe também, se faz necessário, para tudo isso que o senhor está falando, ingesta de líquido, não é? O que mais? Repouso, o que mais? Na fase aguda, além das medicações, como toda virose, você vai solicitar o repouso do paciente, a hidratação vigorosa, né? São cuidados importantíssimos para o controle da fase aguda, sem dúvida. Quem tem mais idade sofre mais por conta dos sintomas na chikungunya ou não necessariamente? Naturalmente, um paciente de mais idade é um paciente que exige mais cuidado, né? Um paciente que naturalmente tem que ter mais atenção. Mas todo paciente pode evoluir com artrite, pode evoluir com complicações por conta da chikungunya. Mas normalmente é uma doença que não evolui com óbito. Então é uma doença que ela maltrata muito, mas ela não evolui com óbito. Diferentemente da dengue, que pode ter a hemorrágica, não é isso? Exatamente. No caso da dengue, às vezes as complicações elas podem levar à morte. Então, de fundamental importância, o diagnóstico, o exame para saber, opa, isso aqui é dengue, se trata desse jeito. Chikungunya, opa, outra abordagem, né? Embora seja exatamente similares a alguns sintomas, exato, enfim. O diagnóstico é fundamental, sem dúvida. Uhum. O doutor Maurício, outro detalhe também, então a questão preventiva é tudo, não é? No caso, tanto da dengue quanto da chikungunya, né? A prevenção aí envolve os cuidados com o mosquito, né? Evitar água parada, né? Água empoçada, né? Meios que podem viabilizar aí
a proliferação do mosquito, usar repelente, né, usar mosquiteiro, são os cuidados importantes para você evitar as arboviroses de forma geral. Uhum. Doutor Maurício Cavalcante, vou até fazer uma pergunta que me foi feita por uma pessoa bem simples, assim, mas rapaz, a danada da Covid-19 encontraram vacina com pouco tempo. Por que não se tem uma vacina justamente para chikungunya, né, para dengue? Isso está sendo estudado? A gente pode vislumbrar perspectiva de ter alguma vacina eficaz nesse sentido, doutor? Olha, vacina para chikungunya ainda não foi desenvolvida, né? Naturalmente, não impede que isso aconteça, né? Então, vamos torcer aí para que o sistema de saúde possa viabilizar uma ferramenta dessa que pode beneficiar a sociedade nesse sentido. Mas, por enquanto, nós não temos ainda. Uhum. Até porque não é em todo o mundo, não é país desenvolvido mesmo, não tem caso de dengue, chikungunya, então por isso que os grandes laboratórios também não demonstram interesse de mergulhar numa pesquisa efetiva para achar exemplo da Covid, como foi achado com pouco tempo, né? Talvez, essa realmente é um motivo que pode ter impactado nesse sentido, sem dúvida. Entendi. Doutor Maurício Cavalcante, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre os cuidados com chikungunya, algo que a gente não abordou na entrevista? Fique à vontade. Eu acho que a conversa foi bem esclarecedora. É uma doença viral, né, uma arbovirose causada pelo vírus CHI-KV, né, transmitida pelo Aedes aegypti, tá? E causa de forma aguda um quadro gripal semelhante à dengue, dores musculares, cefaleia, febre, adinamia, e pode evoluir de forma crônica com artralgia, com dores articulares que podem cronificar e trazer aí bastante dor e sofrimento ao paciente. Muito bem. Para finalizar, doutor Maurício Cavalcante, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone do consultório, fica à vontade, viu? Um prazer. Tem meu Instagram, Maurício Cavalcante. É um prazer imenso receber os pacientes. Um abraço, saúde, vacina e até um próximo encontro. Tudo de bom. Obrigado, Jota. Um abraço, boa tarde. E daí eu conversei com o doutor Maurício Cavalcante, clínico geral do Sistema Apivida, foi o nosso convidado do Canal Saúde. Agradecendo o carinho, atenção, audiência, a você, ouvinte Folha 96,7, e você, espectador do YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco, e também no Facebook, Rádio Folha FM. Valeu! Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos trazendo